Evangelho de Lucas, capítulo 14. Essa meditação, essa palavra dessa noite tem o tema: o custo de seguir a Jesus Cristo. Custo de seguir a Jesus. Lucas, capítulo 14, dos versos 25 ao 35. Perdão, ao 33. Amém? Todo mundo achou? Amém. Vai falar o seguinte: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe com uma embaixada, pedindo condições de paz. 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Feche seus olhos essa noite. Senhor Deus e Pai, Deus, contando com a Tua misericórdia, meu Pai, que eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida nessa noite, Pai. Que apesar das minhas falhas, apesar dos meus pecados, o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos através da minha vida, Pai. Eu oro ao Senhor, meu Pai, e peço para que o Teu Santo Espírito, Pai, possa falar aos corações, meu Pai, aqui essa noite, Pai, e que o Teu Santo Espírito, Pai, possa moldar os corações de cada um essa noite, Pai, para ser não apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. É o que nós oramos, ó Deus, e te pedimos, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Olha só que interessante, nós encontramos nesse trecho que Jesus trouxe para a multidão que estava ali. Quando nós olhamos os relatos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos contando a história daquilo que Cristo fez, daquilo que Jesus fazia, das suas caminhadas, das suas palavras, das suas curas. E em todo lugar que nós vemos, uma grande multidão segue a Jesus. Uma grande multidão vai atrás de Jesus para ouvir aquilo que ele tinha para falar, para receber alguma coisa da parte de Jesus. E ele volta para essa multidão e fala algumas coisas, e diz algumas coisas. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levantem a mão. Quantos aqui sabem o que é ser um discípulo de Jesus? Levantem a mão. Essa noite a gente vai começar a entender um pouco do que é ser um discípulo de Jesus. Ou talvez, se nós esquecemos, caiu no esquecimento, nós vamos procurar através da palavra ver o que isso significa, ser um discípulo de Jesus. Afinal de contas, nós vemos nas Escrituras o tempo todo falando de discípulos e multidão, o tempo todo. Mas primeiro, o discípulo é aquele que segue alguém ou imita. Essa é o significado da palavra discípulo, aquele que segue alguém ou imita alguém. Ou ainda, um aluno que aprende do seu mestre. Aí quando nós vamos para o cristianismo, vamos para o evangelho, então nós dizemos que somos discípulos de Jesus Cristo.
Então nós procuramos seguir a Jesus, andar como Ele andou, fazer aquilo que Ele fazia, caminhar segundo os seus ensinamentos. Sim ou não? Isso que é ser discípulo, é seguir, é aprender do nosso mestre. E nosso mestre é Jesus Cristo. Nós não seguimos Gandhi, nós não seguimos Buda, nós não seguimos outro Deus, nós seguimos Jesus Cristo. Então Ele é o nosso espelho, Ele é aquele que a gente olha e deve seguir os seus caminhos, como Ele viveu. E interessante que Ele olha para essa multidão e fala algumas coisas. E a primeira coisa que eu queria tratar conosco essa noite é que a nossa vida é marcada por decisões. Como assim, John? Nós decidimos ao tempo todo. O tempo todo nós estamos decidindo. Talvez decisões inconscientes ou decisões conscientes. Talvez para os homens vir essa noite foi de forma inconsciente que a gente escolheu a nossa roupa. Não sei se você é igual eu. Eu escolho a primeira roupa que eu vejo. Nem escolho, né? Só pego, coloco. Mulher não, mulher tem um carinho especial. Mulher escolhe, vai para o espelho. Eu já acostumei com isso, meus irmãos. Sabe o que eu faço? Eu vou e sento no sofá e espero. Aí a minha esposa coloca uma roupa, aí quando ela entra no quarto, já está com outra. Mas agora eu aprendi. Antes eu sofri com isso. Bora. Não, agora eu só sento e fico tranquilo, porque eu sei que a decisão dela por roupa não é uma decisão inconsciente como a minha. É uma decisão consciente. Não, essa roupa não ficou boa com esse tênis. A gente tem que tomar cuidado para não sair igual Augustinho Carrara, né? Que a gente pega qualquer coisa. E eu já levei esporro da minha esposa. Você está igual Augustinho. Mas quando nós olhamos para o cristianismo, não pode ser uma decisão inconsciente. O grande problema é que pessoas têm aceitado a Jesus, têm começado a trilhar o caminho de forma inconsciente, sem saber o que diz respeito de fato a ser um discípulo de Jesus. E aí, de forma inconsciente, aceita Jesus, confessa Jesus como único Salvador, mas não sabe o que implica. Lá no sertão a gente acompanha muito disso, que pessoas se batizaram de forma inconsciente. Como assim, John Lennon? Se batizaram de forma inconsciente, porque não sabiam o que implicava o Evangelho. E logo assim, quando a gente chegou para revitalizar aquela igreja, que era uma igreja que já existia há 7 anos, a gente começou com fundamentos de fé. Começou da base, porque tinha muito conceito errado, tinha muita coisa errada. E a gente começou da base, do fundamento de fé, que é o plano de salvação, que é criação, queda, redenção e consumação. Isso é o beabá. E a gente começou para que as pessoas pudessem, no final desse estudo, falar: agora eu sei o porquê que eu preciso de Cristo. Eu preciso de Cristo porque eu sou um pecador. Eu preciso de Cristo porque eu sou miserável. Eu preciso de Cristo porque eu estou perdido no pecado. E aí sim, agora sim eu quero me batizar, eu quero seguir a Jesus Cristo. E aí foi assim, por isso que precisa ser de uma forma consciente. E Jesus Cristo aqui, Ele nos mostra que o ato de seguir a Jesus é um ato consciente. Se você é como eu, que escolhe a roupa, a primeira roupa que coloca, seguir a Jesus não dá para ser assim. Seguir a Jesus precisa ser de forma consciente. E Jesus traz aqui pelo menos 3 parâmetros do que implica ser de fato um verdadeiro discípulo de Jesus. E nessa noite eu quero convidar você a pegar a sua mente e colocar ela para trabalhar. Coloca o tico e teco aí para trabalhar. Deixa a cabeça fumaçar para colocar esses preceitos daquilo que Jesus fala que é ser um verdadeiro discípulo. E vamos fazendo a conta. Afinal de contas, o que ele mostra no meio aqui, entre os versos 28 e o 32, é isso. Ele fala: olha, qual de vocês que vai construir, não se assenta, não se assenta primeiro e calcula para ver se vai ter dinheiro para construir.
para que não passe vergonha, né, dos outros? Ou qual de vocês que vai para uma batalha e não vê se dá para lutar com 10 mil, se dá para atacar 20 mil? Ele usa, né, o sistema aqui de rei. Ele estava mostrando, faz a conta, vê se compensa. Eu quero convidar você nessa noite, faz a conta, vê se compensa de fato seguir a Jesus. Tem um custo, tudo na nossa vida tem um custo, toda decisão que nós tomamos em nossas vidas tem um custo. Eu decidi vir com essa roupa, tem um custo. Talvez alguém que decidiu vir com uma roupa branca, tem um custo, porque suja mais. E aí se ela comer um salgadinho, comer alguma coisa com ketchup e cair, vai sujar mais, vai ficar aparente, tem um custo. Toda decisão tem um custo, e devemos então calcular esse custo. Quando nós olhamos para o Evangelho, com base nesse texto, encontramos 3 demandas. Primeiro, um certo tipo de amor. E note que eu estou falando um certo tipo de amor, não é qualquer tipo de amor. Segunda demanda, um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de sofrimento. Terceira demanda, um certo tipo de desapego. Sem esses, nós não poderemos, ou nós não somos discípulos de Jesus Cristo. Não sou eu que estou falando, é as Escrituras que estão falando, é o próprio Jesus Cristo que está falando. Não sei quantos aqui têm a prática de ler livros, mas essa pregação foi de um livro que eu li e gostei muito, que é O Custo do Discipulado, de Jonas Madureira. Não sei se alguns conhecem aqui, um livro muito bom, e inclusive eu indico a leitura desse livro. Sem observação, então, de qualquer uma dessas demandas, é impossível ser de fato seguidor de Jesus, é impossível falar que é um discípulo de Jesus. Aliás, falar você pode falar, mas é impossível ser de fato um discípulo de Jesus. Por quê, John Lennon? Olha só, no final do verso 27, que ele vai falar uma lista, do 26, perdão, que ele vai falar uma lista: se não amar mais o pai, a mãe, a mulher, a esposa, filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida. O que está falando no final do verso? Não pode ser meu discípulo. Olha só no verso então 27, o que ele vai falar? E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, o que ele fala no final? Não pode ser meu discípulo. No 33 ele fala a mesma coisa: assim pois qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. É Jesus Cristo que está falando isso. Sem qualquer uma dessas observâncias, não tem como ser discípulo de Jesus. E aquela multidão era um escândalo. Sabe por quê? Porque aquela multidão mostra para a gente que tem como seguir a Jesus, mas não ser o seu discípulo. Tem muitas pessoas enganadas, vindo às igrejas, vindo aos cultos, mas não são de fato discípulos de Jesus. Estão se enganando. É isso que Jesus está falando. Jesus olha para aquela multidão, Jesus olha para aquele monte de pessoas e fala: olha, se vocês não tiverem essas seguintes demandas na vida de vocês, vocês não vão ser meus discípulos. Vocês vão seguir, mas não serão meus discípulos. Sabe por quê, irmãos? A multidão estava preocupada em ver, estava querendo ver uma cura, estava querendo receber alguma coisa em troca, estava querendo ver a multiplicação de pães, estava querendo comer, estava querendo receber alguma coisa de Jesus. A multidão esperava um Jesus político, que iria mudar a situação dela no aqui e agora. Eu não estou falando que Jesus Cristo não pode mudar a nossa situação aqui e agora. Eu estou falando que se nós estivermos atrás de Jesus, apenas por isso nós não somos seus discípulos. Se nós estivermos atrás de Jesus, apenas só de cura, de libertação, apenas querendo algo para a nossa vida, querendo uma casa, querendo um carro,
Nós não somos discípulos de Jesus, somos apenas meros seguidores, somos multidão. E nessa noite, talvez, a soma que devemos fazer é: eu sou discípulo ou sou multidão? Eu estou seguindo a Jesus porque Ele pode me dar alguma coisa? Ou eu estou seguindo porque de fato eu amo a Ele, porque de fato eu entreguei minha vida a Ele? Por isso que precisa ser de forma consciente. Seguir a Jesus vai muito além do que essa multidão fazia. Eles seguiam por interesse, querendo alguma coisa em troca. Seguir a Jesus não pode ser nos nossos termos, ou seja, do jeito que eu quero. Seguir a Jesus não dá para ser da maneira que eu quero, porque senão não precisava de Bíblia, irmãos, não precisava da palavra dele. Qualquer um seguia do jeito que quisesse. E aí nós vamos ver que infelizmente hoje está tudo zoado. Infelizmente igrejas estão negociando a palavra de Deus, estão seguindo a Jesus como eles querem. E esse é o grande problema, porque pessoas assim não são discípulos de Jesus. É o que as Escrituras estão falando conosco essa noite. Não pode ser no nosso termo. Jesus tinha muitos seguidores, mas nem todos eram seus discípulos. Ainda hoje, pleno século 21, Jesus tem muitos seguidores, mas nem todos são os seus discípulos. Nem todos de fato amam a Deus sobre todas as coisas. É óbvio que Jesus não está interessado a esse tipo de seguidores. Esses seguidores que querem apenas a cura. Se lembra dos 10 leprosos? Os 10 leprosos foram curados por Jesus. E Jesus fala para eles ir se apresentar lá aos sacerdotes, e apenas um volta. Qual que foi salvo? Quantos foram salvos? A cura todos os 10 receberam. Todos os 10 ficaram curados, mas apenas um foi salvo, porque aquele voltou para Jesus, aquele voltou para ser seguidor de Jesus, voltou para ser discípulo de Jesus. Então, sem de fato estarmos comprometidos com Cristo em amor, sofrimento e desapego, não tem como ser discípulo. Essas 3 demandas precisam ser o que rege a nossa vida como discípulos de Cristo. Primeiro custo que nós vemos aqui, a primeira demanda, é a demanda do amor. E aí ele fala no verso 26, olha, se alguém vem a mim e não, e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A primeira demanda que Jesus traz aqui para aqueles homens era a demanda do amor. E parece que ele deixa essa para ser primeira, porque ela é a principal. Se nós de fato amarmos a Jesus, as outras demandas a gente conseguirá cumprir. Mas ele coloca algo interessante aqui. A primeira demanda da vida de um discípulo é um amor, não um amor geral, um amor específico. Por isso que eu botei um certo tipo de amor, porque não é todo tipo de amor. Hoje está muito relativizado o amor. Quando nós olhamos para a sociedade, o amor é o quê? O amor é o não confrontar. O amor é o não falar, ei. Claro que nós recebemos de braços abertos aqueles que pecam. Nós somos pecadores, recebemos de braços abertos, mas precisa existir o confronto. Só que infelizmente as pessoas têm entendido o amor, não um amor sacrificial, não um amor que exorta. O amor tem que ser sempre passando a mão na cabeça. O amor, eu não posso falar aqui nesse termo com fulano, porque isso, por causa daquilo. O amor está relativizado. O amor
ele é uma troca na sociedade. E é até bonito o discurso do amor ser uma troca. No casamento, então, isso é lindíssimo. Só que não é real. O amor. Tem uma palavra que eu esqueci. Mas o amor é recíproco, né? Reciprocidade é uma palavra bonita. Só que quando nós olhamos o Evangelho me chama a amar a Jesus sobre todas as coisas, e amando a Jesus em primeiro lugar, eu consigo amar a minha esposa, até mesmo se ela falar alguma coisa contra mim, que me machuca, que me magoa, eu amo ela mesmo assim. A reciprocidade então já caiu por terra, porque talvez a pessoa não está te dando o amor, mas você tem que amar. E o interessante que Jesus coloca aqui, Jesus não coloca amigos. Aqueles que amam os seus amigos mais do que a mim, não podem ser meus discípulos. Ele não coloca amigos. Sabe o que ele coloca? Família. Ele coloca família. Ele não fala amigos, ele não fala nada disso, não fala parentes. Engraçado que ele não fala primos, não fala nada sobre isso. Fala a sua própria família. Parece então que Jesus está criando uma briga entre a família, então? Não, amados, não é isso. Mas aqueles que amam a sua família, em primeiro lugar, antes de amar a Jesus, não pode ser o discípulo dele. Se lembra naquela cena? Mestre, deixa eu sepultar os meus pais primeiro, depois eu sigo o Senhor. Deixa os mortos sepultar os mortos. Siga Jesus. Siga. Quando nós decidimos, através da misericórdia de Deus, que não foi fácil, tá bom, irmãos? Talvez vocês olhem, mas foi fácil para eles, largar tudo aqui e ir para outro lugar. Não foi fácil, nunca é fácil. Até hoje não é fácil. Até hoje nós vivemos de renúncia, dia após dia. Não foi fácil. Mas nós olhamos para Cristo e pedimos forças a Ele. E aí não quer dizer que nós não amávamos nossa família. Aí eles estão indo, então não amam mais a família deles, estão deixando a família para trás. E a gente até ouviu isso, vocês estão abandonando a família. Não, é por amor a Cristo que nós amamos a nossa família. De forma tão grande que nós deixamos para viver a vontade de Jesus, e nós sabemos que Jesus não desampara em momento nenhum. Não desampara. E Jesus tem cuidado, Deus tem cuidado da nossa família. Às vezes existe mais abandono dentro de casa, de uma pessoa que não saiu dentro de casa, do que aquele que foi viver a vontade de Deus. Às vezes existe mais abandono dessa maneira. Em certo momento, em certa feita, Jesus está pregando, Jesus está falando sobre as boas novas, numa multidão. Sempre tinha uma multidão para ouvir Jesus. Fariseus estavam no meio também para perseguir. Pergunta a ele: mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão aqui fora. Porque eles queriam levar Jesus, porque para a mãe de Jesus e para os seus irmãos, Jesus tinha ficado maluco. Porque ele estava falando, ele estava sendo perseguido. Os fariseus queriam matar Jesus, e a mãe dele falou: rapaz, ele está ficando maluco, ele está deixando de comer para fazer a vontade de Deus, para pregar. Ele está ficando maluco, vamos lá buscar ele, amarrar ele. E aí ele, naquela multidão, ele fala: olha, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olha para aquela multidão e fala assim: minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus, a vontade do meu Pai. Esses são a família de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Então precisamos primeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. E algo interessante que ele bota aqui no final, depois de falar sobre toda a sua família, ele fala: e até a sua própria vida. Quem ama a sua própria vida mais do que a Jesus, não é discípulo dele. Talvez na conta que você está falando, John, na conta agora está ruim.
Tá ruim aí porque não está compensando, eu tenho que amar a Jesus mais do que a minha família. Olha, hoje nós estamos num culto de missões. Olha para a igreja perseguida. Quantos irmãos precisam sair fugidos de suas casas, porque se a própria família souber, mata eles. E às vezes nós falamos com Jesus: Senhor, deixa eu sepultar primeiro a minha mãe, meu pai, depois eu vou viver o Evangelho. Ei, se você ama de fato a sua família, faça a vontade de Deus. Se você ama de fato a sua família, ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Jesus em primeiro lugar. A minha esposa não fica chateadinha. Meu esposo ama mais a Jesus do que a mim. Ela não fica chateadinha com isso não. Porque ela sabe que se eu amar a Jesus, mais até mesmo do que eu amo ela, eu vou amar ela muito mais do que eu amasse só ela. Entendeu a conta? Sabe o que? Jesus me impulsiona, mesmo quando ela faz alguma coisa que me chateia. Eu também faço coisa que chateia ela, tá bom? Só para não ficar ruim, só para ela. Mesmo quando ela me chateia, eu continuo amando a ela, mesmo não querendo. Eu continuo amando a ela, porque eu amo Jesus em primeiro lugar. E aí Jesus me ensina a amar a ela, como Ele amou a igreja. E aí fica difícil, né? A gente precisa amar como Jesus amou, então dá a vida. Mas isso é outra palavra, né? Hoje vamos focar aqui. Então a primeira demanda: se você ama a sua família mais do que a Jesus, você não pode ser um missionário. Não, não é um missionário. Se você ama a sua família mais do que a Jesus, você não pode ser um pastor. Não, não é um pastor. Agora, se você ama a sua família mais do que ama Jesus, você não pode ser um discípulo ou um seguidor de Jesus Cristo. Todos nós devemos amar a Jesus sobre todas as coisas, porque senão nós não podemos ser discípulos. O ponto é que o discipulado exige que amemos a Jesus como Deus e não como qualquer outra pessoa. O amor a Jesus precisa ser em primeiro lugar, e aí depois você ama as pessoas. Só que tem gente amando Jesus apenas como mais um. Enquanto não está me incomodando, eu estou amando Jesus. Quando Jesus me exorta a mudar a minha vida, a mudar a minha trajetória, então eu não amo mais a Jesus. Não dá para seguir Jesus nos nossos termos. Se lembra do que eu falei logo no início e a gente pôde ver. Jesus precisa ser amado sobre todas as coisas. Os verdadeiros discípulos amam Jesus acima de tudo, até da sua própria família e até da sua própria vida. O discurso hoje é: poxa, ama a si próprio, cuide de você, seja feliz, faça por você. Discurso errado. Ame a Jesus sobre todas as coisas, acima da sua própria vida. Acima da sua própria vida. Nós temos exemplos disso. Olha para a vida de Paulo. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, ele seguia Jesus acima da sua própria vida, a ponto de ser apedrejado, a ponto de ser lançado fora da cidade como morto. E depois o quê? Eu não quero mais não, Jesus, eu não quero mais falar da tua palavra não. É isso que ele faz? Não. Ele bate a poeira. Eu imagino todo ensanguentado. Fala: eu vou voltar para lá para pregar o evangelho de novo, porque eles não entenderam. Vou voltar para lá. E às vezes a gente passa por uma dor de cabeça. Não dá para mim hoje, porque eu estou com uma dor de cabeça. Jesus, não dá para fazer isso, porque hoje eu estou mal. Estou cabisbaixo, estou triste, hoje eu não vou. Não dá para ser discípulo de Jesus dessa maneira. E quem está falando isso é o John Lennon? Não, é alguém muito maior do que eu. É o próprio Jesus Cristo. Esse é o custo de amar a Jesus.
Se for preciso nunca mais ver a sua família por causa de Cristo, você o fará, porque ama a Ele sobre todas as coisas. John Lennon, que coisa dura você falou. Nunca mais eu ver minha família, nunca mais eu ver minha mamãe. Se for preciso, o seu amor por Jesus precisa impelir você a fazer isso. Segundo, é o custo do sofrimento. Olha só no verso 27, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Vou ler de novo, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Cruz é festa, cruz é alegria, cruz é oba-oba, cruz é sofrimento. A segunda demanda do critério para nós avaliarmos o custo de seguir a Jesus, coloca aí na calculadora e vê se compensa seguir a Jesus. Faça esse cálculo, é o cálculo do sofrimento. A primeira coisa que nós vemos o nosso mestre passando é a oposição ao ensino do Evangelho. Volta um pouquinho atrás em Lucas 9. Lucas 9. Do 22 ao 25. Lucas 9, 22 ao 25, vai falar o seguinte, dizendo, quem? Jesus, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perderá a vida por minha causa, será salvo. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder, ou causar dano a si mesmo? Olha só o que Jesus fala. Olha só o custo do sofrimento. O próprio Jesus, olha para a vida de Jesus. Nós aprendemos aqui essa noite, ou nós vimos, ou revimos, que discípulo é ser um seguidor, é caminhar como o nosso mestre caminhava. Olha como Jesus caminhou. Olha o que Jesus passou. Jesus sofreu, amados. Jesus sofreu calúnias, sofreu perseguições, sofreu açoites e foi morto naquela cruz para que eu e você tivéssemos a vida eterna com Ele, amém? Foi por isso que Ele sofreu, e Ele nos convida gentilmente a seguir a Ele, a pegar a nossa cruz e negar a nós dia após dia. Fica claro aqui que Lucas mostra que quem quer seguir a Jesus precisa estar conscientes dos sofrimentos decorrente desse comprometimento com Cristo. Por isso que ele precisa ser consciente. Nós iremos sofrer por causa do Evangelho. Tá bom, irmãos? É por causa do Evangelho. Por isso que eu falei um certo tipo de sofrimento. Consequência de pecado não é sofrimento por causa do Evangelho. Tem muita gente que acha que consequência de um erro dela, ela está sofrendo perseguição por causa do Evangelho. Não, é consequência do erro dela. Por exemplo, se eu roubar, eu vou ser preso. É a consequência do meu pecado. Agora, perseguição é quando eu não roubo, quando eu falo do Evangelho e aí eu sou preso. Olha, vimos o mesmo final, cadeia, mas só que de visões diferentes. Então, o sofrimento por causa do Evangelho não é perseguição por causa de seu pecado. Tinha um amigo que me acompanhava e eu trabalhava com ele. Ele dizia que estava sofrendo perseguições. Eu estou sofrendo perseguição porque eu sou crente. Eu estou sofrendo aqui na empresa perseguição. Está todo mundo me perseguindo. Eu comecei a analisar a vida dele. Eu falei, rapaz, eu sou crente, mas eu não estou sendo perseguido por causa do Evangelho. Eu comecei a analisar.
E sabe por que ele estava sendo perseguido? Porque ele chegava atrasado, porque ele não era um bom profissional, porque ele sempre faltava dinheiro no caixa dele, sempre trabalhava de qualquer jeito, que tinha que estar com o uniforme direitinho, ele chegava todo desajeitado. Eu falei, caramba, não é sofrimento por causa do evangelho, é sofrimento por causa do pecado dele, por causa do erro. Então é diferente, por isso que é um certo tipo de sofrimento. E aí Jesus vai falar, quem não toma a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Aqueles que sofrem por causa do evangelho. Acabamos de usar um exemplo de irmãos perseguidos, que precisam sair de suas casas, que são perseguidos por causa da sua fé, e irmãos que foram lançados aos leões por causa da sua fé. Esses sim são perseguidos. Nós no Brasil não temos perseguições como aí nesses países perseguidos, mas se quisermos de fato ser um cristão, discípulos, nós sofreremos perseguição. Como, John Lennon? É só você ser alguém que segue o evangelho. Por exemplo, você trabalha numa empresa e você cuida do relatório. Não é indireta para ninguém, eu não sei nem quem trabalha em empresa e cuida de relatório. Você cuida de relatório. E aí o seu amigo que não é cristão, ele vê que chegou uma caixa a mais. Opa, rapaz, erraram lá em cima, mandaram uma caixa a mais. Vamos colocar que chegou as caixas certas aqui no relatório e vamos ficar com essa caixa para a gente? Se você for de fato cristão, você vai falar, não, nós vamos colocar que chegou a mais e vamos falar lá em cima, chegou a mais, para devolver. Meu amigo, você vai começar a sofrer perseguição naquela empresa. Aí sim, você vai sofrer perseguição. Ah lá, o Zé certinho. Só porque é da igreja não pode fazer isso e fazer aquilo. Se nós de fato estivermos seguindo a Jesus, nós sofreremos perseguição em algum estágio da nossa vida. Se tiver tudo muito tranquilo, abra seu olho, que talvez você esteja negociando algumas coisas. John Lennon, até agora só sofrimento. Seguir a Jesus, tem que amar a Jesus mais do que eu amo minha família, tem que sofrer. John Lennon, não está bom o negócio não, está bom não? Então nós vamos desferir o último assalto, né? Que é conhecido como na luta, né? No boxe, o último assalto. Ele desfere um soco na boca do estômago, aquele que é para tirar o ar. Olha só o que ele fala: o custo do desapego, de renunciar. Olha no verso 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo, presta atenção, a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Jesus não está falando, se você não renunciar a algumas coisas, não renunciar só aquilo que você não gosta, você vai ser meu discípulo. Ele não está falando isso, ele está falando tudo, renunciar a tudo. A terceira demanda, então, traz esse golpe que diz respeito a renunciar a tudo que te faz pertencer aqui à terra. Quando nós olhamos para as Escrituras, o tempo todo está falando que nós somos peregrinos. Nós somos apenas um peregrino que está de passagem aqui. Mas o problema é que nós vivemos como se essa terra fosse nossa última morada. Nós vivemos como se nós fôssemos morar aqui para sempre. Eu não estou falando que você não pode correr atrás de ter uma casa, de ter um carro, eu não estou falando isso. O grande problema é quando nós corremos apenas atrás disso. E aí, ser apegado. Tem gente que tem casa, carro e tudo, mas não é apegado a isso. O problema é ser apegado. O problema é não conseguir renunciar. O problema é ter aquilo como o seu Deus. John Lennon, eu não adoro o santo, mas talvez você adore o seu carro. John Lennon, eu não adoro o santo, mas talvez você adore a sua casa, que ninguém pode entrar com chinelo sujo e já acaba varrendo, limpando e vira um escravo. Eu tinha um carrinho, eu era um escravo daquele carro.
Não estou falando que nós não podemos ser mordomos e cuidar bem daquilo que a gente tem, não, tá bom? Seja porco, não. Cuide direitinho das suas coisas. Mas o grande problema é quando isso nos escraviza. E eu era escravo daquele carro, um Celtinha branco. Toda semana, sábado, eu ficava o sábado o dia inteiro limpando aquele carro. E passa isso, passa aquilo outro. Um escravo. Aquele era meu Deus. O grande problema está aí. E aí a gente não consegue renunciar. Quando ia dar carona para o irmãozinho, tem aquele irmãozinho que pega a porta assim e faz assim, ó. Blá! Não tem? Que o coração do motorista até dói. Rapaz, eu falava, não quero dar mais carona para esse irmão, não. Porque o carro era o meu Deus. Mas não dá para ser assim. Precisa renunciar. Nós somos peregrinos. Só que nós estamos vivendo como se fôssemos pertencentes a esse lugar. Devemos renunciar a tudo. E em Lucas vai falar, negue-se a si dia após dia. Não é porque nós estamos lá no Maranhão. Eles chegaram a um nível mais alto do que nós. Não, amados. Só nós sabemos a luta que nós passamos todo dia. Renunciamos todo dia. Coisas pequenas que pra gente aqui na cidade é uma besteira. Tem vezes que dá vontade de comer um hambúrguer no sertão. É só comprar, Dioleno. Liga pro delivery. Tá bom. Só se o delivery vir a 100 km de distância. Não tem hambúrguer. E aí a gente chega doido para comer hambúrguer. A gente vai falando no avião, no ônibus. Não, vou pedir uma pizza embora, recheada, um hambúrguer. Porque nós estamos doidos já. Com vontade de comer. Tem que renunciar. E aí, coisas pequenas, quando a gente está no campo. Porque muitos olham para o campo missionário com uma paixão, como algo, mas não é uma paixão vazia, não. Porque paixão acaba, amor não acaba, paixão acaba. Paixão, quando a gente vê as dificuldades na outra pessoa, o amor acaba. Paixão, quando a gente vê as dificuldades do campo missionário, a gente acaba e retrocede. Só que quando é por amor e temos uma palavra de Deus, pode passar o sufoco que for, que estamos lá. É loucura lá no sertão. A gente não tem poço em casa. Só uma experiência para você ver o quanto é renunciar e o quanto eu sou pecador. E tem hora que dá vontade de largar tudo e voltar para casa. A mangueira de água vem a 800 metros por dentro do mato. E aí tem uma abençoada de uma cutia, um bichinho, um animal silvestre, bonitinho, né? Uma cutia, igual um ratinho, coisa bonita. Agora quando fura a mangueira, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, milhares de vezes, não é mais bonitinho não. Eu falei lá com um rapaz que caça, né? Lá pode caçar e tal. Rapaz, você vai caçar esse bicho ou eu vou botar veneno, porque eu não estou aguentando mais. E um dia, amados, eu falei, vou ligar a bomba para descer água para casa. Aí eu fui ligar, aí mandei mensagem para ela, amor, chegou água aí? Não chegou não. Falei, não, a cutia de novo. E eu já tinha cavado 800 metros de vala, enterrado a bendita mangueira, e a cutia sabia que a mangueira estava ali, e cavou e furou de novo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí fui eu para o mato, com as ferramentas, para procurar o buraco. Achei o buraco, cavei, ajeitei, emendei. Falei, agora vai chegar água em casa. Liga a bomba. A mangueira, plá. Falei, não, vou lá de novo. Desliga a bomba. No radinho, né? Porque lá não tem sinal de telefone. No radinho amador que a gente usa. Aí desligou a bomba, ajeitei de novo. Liga, agora liga. Plá. 3 vezes. Eu já joguei as ferramentas e falei, meu Deus, não quero mais. Chorei. Diolene, você chorou por causa de uma mangueira furada? Chorei. Vai pro sertão, fica lá. Fica lá 1 ano inteiro sem vir aqui e deixa a água faltar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Todo dia. Se você não vai chorar por causa de uma mangueira. Eu chorei, falei, meu Deus, não quero mais. Tá ruim aqui o negócio, essa bendita dessa cutia que fura essa água todo dia. E aí a irmãzinha, ô John, você quer ajuda aí? Eu falei, quero ajuda porque eu não estou aguentando mais. Aí veio o rapaz, me ajudou, colocamos a mangueira, agora tudo bem.
Aí depois de uma semana o quê? Fura de novo. Aí estava eu lá de novo. Mas isso não é bonito. Isso é negar a si dia após dia. Eu duvido, talvez você agora pensou, meu Deus, como é que chega água em casa mesmo? Não sei como chega água em casa. Acho que a maioria aqui nem sabe como que chega. Só liga, né? É mágica. Lá não, lá encanação, todo lugar é encanação. Mas lá a gente sabe que tem que consertar. E aí, se não for por uma palavra de Deus, a gente não continua lá. Por isso que é negar dia após dia. Por isso que lá em Lucas 9, Jesus vai falar: se você não pegar a sua cruz e negar a sua vontade, dia após dia, você não pode ser o meu discípulo. Não dá para ser o discípulo de Jesus, se dia após dia nós não negarmos as nossas vontades. Vocês estão muito quietinhos. Coloca de pé aí, rapidinho. Fazer uma atividade aqui. Dá uma alongada, dá uma respirada. Agora faz o seguinte: olha para o seu umbigo. Você sabe o que é umbigo? Ou imbigo? Esse mesmo, olha para o seu umbigo. Quando você está olhando para o seu umbigo, você consegue olhar para quem está do seu lado? Sim ou não? Você não consegue olhar para quem está do seu lado. Pode sentar. Pede, olha, mas por que essa besteira aí de olhar para o umbigo? Porque quando nós estamos olhando só para nós não conseguimos olhar para a nossa volta. Quando nós estamos olhando para baixo, para o nosso umbigo, nós não conseguimos olhar para cima. Quando nós estamos focados na nossa vida, eu quero realizar o meu sonho, eu quero fazer isso, porque eu tenho um sonho. A gente não consegue enxergar qual é o sonho de Deus para a nossa vida. E aí nós vivemos como uma multidão, seguindo a Jesus, sem ser discípulo de Jesus. Estamos sendo enganados, seguindo a Jesus, sem ser discípulos dele. Jolena, até agora não compensou nada. Até agora, Valmir, só tá ruim. Tem que negar, tem que, apesar da cutia furando a mangueira, ir lá, consertar, voltar, consertar. Tem que amar a Deus mais do que eu amo a minha família, amar a Jesus mais do que eu amo a minha própria vida, ou seja, perder a sua vida. Até agora não está nada bacana, não está nada positivo. Jesus errou aqui em falar para a gente somar e ver se batia a conta, porque não compensa, humanamente não compensa. A pregação do Evangelho para o mundo é loucura. Essa é a questão, porque Jesus nos chama, aquele que quer ser o primeiro, sirva a todos, aquele que quer viver, morra para si mesmo, para as suas vontades. Nós, discípulos de Jesus, estamos na contramão de uma sociedade louca, que busca o prazer próprio, a felicidade própria. Mas é o que o Evangelho nos fala. E aí eu não estou falando que só existe cutia furando mangueira não, tá bom? Sabe o que? Deus ele pode nos abençoar também nessa terra aqui. Eu não estou falando que Deus só vai nos abençoar lá. Não, Ele nos abençoa aqui também, amados. Sabe por que eu vivi experiências ótimas com Deus no campo também, para não falar só ruim de cutia furando. Sabe por quê? A gente estava comendo frango direto, frango. Porque lá não é igual aqui. Lá você quer comer uma coxa de frango, você compra o frango inteiro, tira a coxa, retalha o frango inteiro e come a coxa. Não dá para chegar no açougue e pedir, me dá 2 quilos de sobrecoxa, de coxa, asa. Não dá. Você compra o frango inteiro. E aí eu falei, meu Deus, não aguento mais comer frango. É frango no almoço, é frango na janta, é frango no café da manhã, é frango. E aí sabe o que? A gente morava numa cidadezinha. E aí uma mulher chegou assim, ó, com a sacolinha. Toma aqui, irmão. Nós matamos um gado ali. Toma aqui 2 quilos de carne maciça. Carne maciça pra gente lá é carne de primeira. Se der uma sorte de pegar uma picanha, então, porque lá não tem separação de picanha não, tá bom, irmão? É carne de primeira ou carne de segunda. E aí vai na sorte. O que você acertar na sorte lá,
Tá bom. E aí ela chegou com essa sacola, toma aqui. Eu falei, oh meu Deus, olha só como é que Deus é bom. Deus deu carne vermelha para nós comer. Olha só que maravilha. E aí outra experiência, lá de tarde o sol pegava na janela da cozinha e da sala e entrava pela casa toda. Um solzinho aqui em Friburgo entrando pela cortina, oh coisa boa. Mas lá no sertão não é não. Lá no sertão a gente com calor e aquele sol entrando e queimando tudo e a gente não tinha lugar para ficar. Eu falei, amor, nós vamos fazer uma puxadinha de palha aqui. Vou para o mato, cortar umas madeiras, pegar palha, nós vamos fazer uma puxadinha de palha aqui para impedir o sol. Tá bom, ano que vem eu faço. E aí vai uma equipe para lá de São Luís e olha e fala assim, poxa, a casa de vocês não tem reboco, não tem piso, a gente está pensando em fazer isso, rebocar e colocar o piso para vocês, o que vocês acham? Eu falei, meu irmão, casa no tijolo a gente fica ainda, dá para suportar, sem piso, só no piso grosso, dá para ficar ainda. Agora o sol de tarde está pegando aqui, que está acabando com tudo, está acabando com a gente, acabando com as nossas forças. Aí falaram, então a gente pode fazer uma varandinha. Eu falei, é isso que a gente precisa, é uma varanda. Eu falei, olha como Deus é bom, Ele cuida da gente, Ele dá coisas nessa terra. Mas olha só, Ele fala que nós não devemos viver focado nessa terra. E olha só, o que agora faz essa calculadora e faz a sua mente quebrar, faz zerar tudo, é isso aqui. Preste atenção em Apocalipse 21, o que vai falar? Vamos ler do 1 ao 5, vai falar, presta atenção, amados, se isso aqui não compensa o custo. Se lembra o que Paulo falou? Paulo falou, olha, a leve e momentânea tribulação que eu tenho passado aqui, não se compara com a glória que há de ser revelada. E aí olha só qual era a glória que iria ser revelada que Paulo estava falando. No verso 21, e vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céus e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para seu noivo. Olha no verso 3, então ouviram uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Olha agora no verso 4, e esse é o verso que eu mais amo nas Escrituras, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Sabe o que nos dá a esperança de viver uma vida de renúncia? Sabe o que nos dá a esperança de viver uma vida amando a Deus sobre todas as coisas? É isso, de que um dia nós chegaremos lá e não haverá mais dor, mais sofrimento, mais morte. Estaremos junto com o nosso Senhor, junto com o Deus da glória. E se isso não faz sentido, podemos viver a nossa vida como queremos. A decisão, amados, está em suas mãos. A decisão de ser discípulo ou multidão está em suas mãos. Mas se lembre, tudo nessa vida tem um custo. Se lembre, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós oramos ao Senhor, meu Pai, e colocamos a nossa vida diante de Ti, Pai. Deus, queremos ser de fato os Seus discípulos, Pai. Queremos de fato ser Seus seguidores, ó Deus. Nós não queremos ser multidão, ó Pai. Nós não queremos correr atrás do Senhor com interesses vazios, mas queremos seguir ao Senhor, meu Pai, com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com todo o nosso desapego, Senhor. Nos ajude, Pai, pois sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos, Pai. Nós não conseguimos passar por tanto sofrimento,
por tanta luta por causa do Evangelho. Por isso, Santo Espírito, nos ajude a viver uma vida segundo a Tua vontade. Nos ajude, Pai, nos dê força para vencer a luta, para vencer a perseguição. Nos ajude, Pai, a ser verdadeiros discípulos, Pai, em nome santo de Jesus, Deus. Amém e amém.